Amigão, tá feliz, né? Bastante, Jesus é bom, né? com certeza. Hoje até a gente compartilhou lá, falando, o pastor que ministrou lá, o pastor Marcelo, ele falou algo pra gente, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque a gente tratou ele com muita generosidade, sabe? Com amor, com carinho, abençoamos ele. E ele elogiou, falou a respeito da igreja ser amorosa, dos irmãos ser amorosos, da recepção. Ele falou assim que nem na igreja dele ele é tratado do jeito que ele foi tratado. Aí eu falei, eu sei o quão duro é ser pastor, né? Quantas renúncias tem. É uma bênção, mas a gente, né, tem muita renúncia. Aí eu peguei e falei para ele assim, falei pro pastor, eu falei, quem sabe ele não estava precisando desse momento, né, que Deus preparou para ele, né? Então foi uma bênção. Quero que vocês estendam as mãos aqui sobre a vida do Alessandro. Peço para que o Espírito Santo venha falar contigo aí nesta noite. Eu creio que Deus ele vai usar a vida do servo dele para falar conosco. E Deus sabe como você chegou aqui. Tem dia que a gente chega aqui é só pela graça, né, irmãos? Só Deus sabe como está o nosso coração, mas a palavra de Deus ela traz cura, traz renovo, traz refrigério. Igual eu mesmo, eu estou aqui, a Sandy está lá no hospital tomando ferro na veia lá, porque ela está com o ferro muito baixo. Mas a gente está aqui, a igreja vai estar aqui orando por ela, eu vim com meu filho. Então, assim, tem dia que só Deus sabe como a gente chega aqui. Mas a gente está aqui adorando a Deus com alegria, a gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força e a palavra de Deus ela renova a gente. Então peça a Deus para que o Senhor fale com você. Amém? Seja exortação, seja encorajamento, a palavra de Deus ela é boa. Amém? Deus, eu te agradeço pela vida do teu filho. Te agradeço pela vida do teu servo, do meu amigo, Senhor. Uma pessoa fácil de conviver, uma pessoa amorosa, alegre, que o Senhor tem usado a vida dele. Então, que o Senhor possa usar ele nesta noite, Senhor, de uma forma especial. Fale com a tua igreja, Senhor. Trabalhe nos corações do teu povo, que cada vida que entrou aqui seja transformada, edificada, fortalecida. Tudo que o teu servo estudou, se preparou, Senhor, para que pudesse estar aqui, que o Senhor possa usá-lo de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém, Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão com frio? Oh, amém, que glória. Irmãos, estamos felizes também de poder glorificar o nome do Senhor. Oh, irmão, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Eu tenho medo disso aqui, irmãos, que só Jesus, viu? Não é eu que sou estabanado, né? Nós estamos felizes porque até que o Senhor tem nos ajudado, né? Até que o Senhor tem derramado a sua virtude. E nós somos gratos a Ele aqui nesta noite. Eu estava falando com a minha esposa sobre o tão grande é o nosso Deus. Eu acredito que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, né? Ela fala conosco de uma forma especial. A palavra de Deus, ela vai lá naquele lugarzinho que somente eu e você, momento particular, e somente a palavra de Deus. E Deus colocou aqui um texto para poder compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Livro de Gênesis. Louvado seja Deus. Capítulo 1. Prometo ser breve, mas bem objetivo na palavra do Senhor aqui nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 até o 2. Quantos acharam? Diga amém. Pode colocar. Isso, está aqui, NVT, né? Que diz assim:
No princípio, Deus criou os céus e a... O 2. A terra era sem forma e a escuridão cobria o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Amém? Como já foi orado. Quando o pastor me chamou para ministrar hoje, na quarta-feira, já de pronto, pedindo a Deus para que nos desse aquele momento particular, aquela intuição de poder propagar, falar de Deus. Falar de Deus é maravilhoso. Enche o nosso coração quando nós falamos de Deus. Eu até falei para o Vinícius, toda vez quando sou chamado para pregar, eu ainda sinto aquele friozinho na barriga. Eu ainda sinto aquela reverência, porque nós estamos falando de um Deus que está acima de todos e de tudo. E de pronto ali, pesquisando, pedindo a Deus uma sensibilidade, Deus, me dá uma palavra para que os ouvintes possam sair daqui de uma forma contente, sorridente, feliz, através de uma palavra que veio do Senhor. Quem somos nós? Quem sou eu? E Deus falava comigo em Gênesis, capítulo 1, verso 1. E eu pensava, Deus, todo mundo já ouviu essa mensagem, sabe de cor e salteado. Eu tentava desfolhar a Bíblia, tentando achar um texto, e eu voltava para Gênesis, capítulo 1, verso 1. Falando do Bereshit, falando do início, e ressaltando essa importância da palavra de Deus, o livro de Gênesis. Todos nós sabemos que vem de uma autoria de Moisés, é identificado Moisés, o autor do primeiro livro da Torá dos Hebreus, chamado de Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E são divididas em 4 seções temáticas no Antigo Testamento: lei, história, poesia e profecia. São divididos dentro dessas 4 temáticas. Mas o primeiro livro da Torá, o Gênesis, é onde Deus começou a inspirar o meu coração. E dentro dessa divisão, desses momentos tão importantes que a Bíblia nos oferece, se formos falar da lei, iremos entender o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que fazem parte desse pacote do Pentateuco, que fazem parte desse pacote da Torá. Uma Bíblia conhecida pelos judeus chamado de Tanakh. A Bíblia do povo hebreus. E nós estamos falando aqui de um livro que nos ensina, que nos educa, que esquadrinha o nosso coração, a nossa mentalidade de poder entender. E olhando não só para o livro da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, temos também os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Ligado nesse panorama de história, olhando para a palavra divina que é a luz para os nossos caminhos, observando
o que Deus tem para nos oferecer, observando o plano salvífico do nosso Senhor Jesus. Mas não só tanto a lei como a história, temos também os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Queridos, é importante fazer habitualmente a leitura da palavra, para que possamos entender: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, e o lado da profecia? Temos os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que faz parte do livro do Tanak, a Bíblia dos Hebreus. Depois nós temos o livro dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Sonfonias, todos falando de uma grandeza divina que é o nosso Deus. Nenhum deles fugiram de falar dessa plenitude, dessa completude do nosso Deus. Nenhum deles. Estudar o ser divino que é Deus é algo que está além da nossa capacidade humana. Nós estudamos, mas Deus não é nenhum tipo de um ser que é colocado ou um objeto dentro de um laboratório para ser estudado. Um Deus infinito, na sua infinitude. Um Deus eterno, na sua eternidade. Um Deus completo. Como é que nós queremos colocar Deus em um laboratório para ser estudado? Haja vista que o próprio Deus se revelou à humanidade. Ele se revelou. Porque a nossa capacidade, a nossa vida, não conseguiríamos, se Deus não se revelasse a nós, nós não saberíamos quem é Deus. E Ele se manifestou. Deus, um ser de natureza infinita, eterna, essencialmente espiritual, jamais pode ser estudado por nós, seres mortais, limitados, pecadores. Uma vez eu li um livro, eu não me lembro o nome do autor do livro, mas dizia assim: pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Podemos ir com muita reverência e propriedade, com muita humildade, estudar o Deus revelado, o Deus que se manifestou. Uma particularidade da sua teofania. A palavra teo vem de Deus. Uma revelação de um Deus para a humanidade. Teofania, a manifestação de Yahvé, a manifestação divina de Deus. O Deus que se manifestou. Livro de Gênesis, o Bereshit, o início. Ele mesmo permitiu revelar-se ao homem. E qualquer argumento que não esteja fundamentado na revelação divina de Deus é mera especulação e teoria. Entender Deus. Quero enfatizar aqui 3 pilares da teologia de Deus.
a existência de Deus, o ministério da identidade de Deus e a autorrevelação de Deus. O que seria essa existência? Podemos aqui falar da coexistência, pré-existência, autoexistência. Um Deus que se manifestou em sua revelação, em toda a sua completude. Começa no Gênesis. Um arquiteto do universo. Antes mesmo do princípio, ele já existia. Como? As Escrituras afirmam não só a existência de um Deus, mas também a sua autoria sobre toda a criação. Irmãos, toda a sua autoria, o céu, o espaço, o universo, toda essa cosmovisão que nós temos aqui, diante de uma majestade, está na autoria do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o eterno Deus. Quem sou eu, Alessandro? O salmista Davi faz referência ao declarar de forma eloquente a existência de Deus. Ele faz ali uma coisa tão sucinta, uma coisa tão maravilhosa. E ele cita no livro de Salmo 19, verso 1. Coloca aqui. Salmo 19, verso 1. Olha o que as Escrituras diz. Os céus proclamam a glória de quem? De Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas. Olha o arquiteto. Olha Deus na sua magnitude, com o trabalho de suas mãos. Aí Davi fala que os céus proclamam a sua glória. Deus sendo revelado através da natureza. Deus sendo revelado através dos cosmos. Ele se manifesta. Essa plenitude, essa completude, ele se manifesta porque ele é Deus. Diante desta palavra que o salmista Davi propaga através de uma, posso até dizer, uma intimidade, um momento ali, que ele estava sentindo, ele dizia, os céus proclamam. A natureza revela a grandiosidade da existência de Deus. Os planetas revelam a grandiosidade da existência de Deus. Não só a natureza, como também a humanidade, o homem. O livro de Bereshit, o livro de Gênesis, vai mostrar pausadamente cada criatividade de Deus. E disse Deus, haja luz. Imagina. O grande arquiteto, trabalhando com toda a sua imperatividade, um criador que está acima de tudo. Quem sou eu? Quem somos nós? O homem não pode negar a existência de Deus. É preciso entender de uma vez por todas que a existência de Deus é uma questão de fé. Aí é a sua fé. Se você acredita ou não. É a nossa fé em prática, a fé em movimento. Temos que movimentar a nossa fé. E qual é a credibilidade de colocar a nossa fé em prática? Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus, aqui, creia que Ele, fecha aí,
creia que ele existe. Nós estamos falando da existência. Opa, Deus existe. Nós estamos falando da coexistência. Opa, antes da criação, Deus existe. Nós estamos falando da pré-existência. Opa, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. O ministério da identidade de Deus. Existem algumas perguntas que surgem em nossas vidas, em questão da identidade de Deus. Como Deus surgiu? De onde Deus apareceu? Como Ele é? Alguém já fez essa pergunta? Como é que Deus surgiu? Como Ele é? Qual é a aparência? Como Deus se manifestou? Como é que Ele veio a existir? Ficamos até, porque a nossa capacidade mental de tentar pensar, nós não conseguimos alcançar. Porque nós estamos falando de um Deus que está acima de tudo e de todos. Esta é uma questão que incomoda muitas pessoas que fazem seus estudos na pessoalidade de Deus. E aí? Me pegou. O que é revelado pertence a quem? Aos homens. O que não é revelado pertence a quem? A Deus. Nós estamos falando agora de poder entender, junto com a ciência, ou até mesmo a epistemologia, ciência, estudando ciência para tentar entender. A lógica do entendimento, de trabalhar com conhecimento, para saber quem é Deus. Elohim, Adonai, Yahvé, Jeová. Quem é Deus? Eu tenho que colocar Deus num laboratório para mim fazer pesquisa? Não. As Escrituras já mostrou que Ele foi revelado para nós. O Deus revelado. O que diz em Isaías capítulo 48, versículo 28. Olha só. Mais uma vez, uma notoriedade de uma revelação divina. Quando disser a respeito de Ciro, ele mesmo é meu, e ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém. Isaías 40, é 40, perdão, eu estou achando estranho, eu falei errado, perdão. 40, versículo 28. Ah, agora sim, ô glória, diga, ô glória. Fala assim, pastor Alessandro, não foge do texto não. Estou escutando você aqui. Você não ouviu? Uma pergunta. Você não entendeu? Outra pergunta. O Senhor é o Deus eterno. Opa! O Criador de toda terra. E nunca perde a força, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua. Oh, glória. Nós entramos aqui no estudo sobre sabedoria. Olha quem é a fonte da sabedoria aí, ó. Hã? Ele é seu amigão. Ele está do nosso lado. Ele, na sua infinita bondade. Ele é infinito, nós somos finitos. Eu sou finitos. Você é finitos. Eu sou um ser mortal, ele é imortal. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A gente canta, a gente adora, a gente oferece o nosso sacrifício de louvor, mas oferecendo para quem? Para o nosso Deus, Criador. O maior desejo do ser humano é conhecer Deus em toda a sua extensão de profundidade.
dois filósofos, Platão e Aristóteles. Platão fala assim, 427 a.C., dizia que Deus era um ser inacessível, puro, perfeito, e que jamais poderia ter contato com a sua criatura. Platão está falando isso. Que jamais poderia ter contato com a sua criatura. Aí vem Aristóteles, também dentro de um pensamento filosófico, ele entra abarcado com esse pensamento, que ele identificava Deus como um motor. Olha só, Aristóteles, com o seu pensamento filosófico, ele diz assim: Deus é um motor imóvel, que movia todas as outras coisas e não era movido por ninguém. Olha que pensamento gigantesco. Um Deus que movia tudo e que não era movido por ninguém. Pensamentos, sabedoria, filosofia. Deus é um ser incognoscível. Aí vamos falar de uma incógnita, é isso mesmo? Essa é a palavra correta? Um Deus que nós não conseguimos entender pela razão humana, entenda-me. Um Deus que nós não conseguimos entender pela razão humana, humanamente falando. Um Deus difícil de se compreender. Um Deus que quando Moisés olhou assim, deixa eu ver a tua glória. Não, só olha, não vai ver não, você não vai aguentar. Um Deus que se revelou. Um Deus transcendente que está acima de tudo e de todos. Um Deus eterno em relação ao tempo. Ele é eterno em relação ao tempo. Um Deus infinito em relação ao espaço. Olha só como esse Deus é grande, irmãos. Deus, na sua personalidade autoexistente, coexistente, pré-existente, eterno, infinito, onipresente, onisciente e onipotente. Quando o pastor pregou domingo aqui e falou da onisciência, da onipotência e da onipresença, eu tentava despolhar a Bíblia para tentar achar uma mensagem para poder pregar. Levava em Gênesis e vinha a voz do pastor. Onisciência, onipresença, onipotência. Olha só que interessante, irmãos. Inspirações. É tão gostoso quando nós somos inspirados por pessoas. Você olha o pastor pregando, puxa vida, vai encaixar. Vai dar certo. Vai ficar tudo tranquilo. Deus é bom. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Ou que tenha passado de existir. Irmãos, é difícil de compreender isso, sim ou não? Deus sempre existiu. Visto que o Criador do próprio tempo, Kairos, do próprio tempo do homem, o Cronos, ele se manifestou com todo o seu controle da sua autoexistência. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Logo, amados, não se esqueça disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um. Ele é dono do tempo. Ele é dono do espaço na sua infinita bondade, no seu amor. Salmo 90, verso 2. Antes que o monte nascesse, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és. Eternidade a eternidade, tu é Deus. Todas as coisas estão sujeitas à mudança. Eu e você, nós mudamos, sim ou não?
conforme o tempo vai passando, nós mudamos. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Agora, falando de uma imutabilidade de quem? De Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, mais uma vez, quem sou eu diante desse Deus? Quem somos nós? Um Deus que se revelou. Falamos aqui a existência de Deus, o ministério da identidade de Deus. E eu quero fechar agora com a auto-revelação de Deus. O homem, nós, seres mortais, nunca poderia ter conhecido Deus se ele mesmo não tivesse se revelado. Nunca, nunca, nunca. Como diz um amigo aí, jamais de la vie, nunca mais. Nunca poderíamos conhecer Deus se ele não tivesse revelado. Lembra? Ele revelou através da natureza, os céus e a terra, dos cosmos, do homem. No Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem. Ele usou figuras e linguagem que facilitasse sua plena revelação. Mas como assim ele mostrou através de figura? Você vai ver no livro de Gênesis como Deus se manifestou. Os tipos de figura que Deus se manifestava. Poderíamos aqui falar um pouco da teofania. Manifesto. A palavra teofania vem de um Deus manifesto, ou uma manifestação de Deus. Uma das manifestações de Deus é que quando Abraão estava nos carvalhais de Manre, estava lá, de repente 3 homens, como de costume, ele foi preparar alguma coisa para aqueles homens. O povo tinha a sua prática da hospedaria, de poder hospedar. E quando aqueles 3 homens estavam chegando ao carvalhais de Manre, ali estava falando de uma teofania, uma manifestação de Deus camuflada. Um Deus que se apresentou para Abraão. Olha, daqui 1 ano tua mulher terá, fica tranquilo, é o filho da promessa. Estava lá Sara rindo, eu já passada de idade, como? Mas foi uma teofania. Uma manifestação divina de Deus que se apresenta através da sua revelação. O Deus que se manifestou. O Deus que se revelou. A outra revelação, desculpa-me usar essa palavra difícil, antropomórfica. Mas que tipo de linguajar é esse? A palavra antropo vem de homem. A palavra fórmica vem de forma. Forma de homem. Antropomórfica. É uma das revelações de Deus também que se manifestou. O Deus que se apresentou à humanidade. Como? A palavra antropomórfica, o próprio Jesus, de forma homem, se apresenta. Quem vê a mim, vê quem? O Pai. A palavra antropopatia vem de sentimento, um Deus que se revela através do nosso sentimento. Eu e você temos sentimento, é uma intuição. O homem dotado por conhecimento através da intuição. Antropopática, o Deus que se revela através de sentimento. Toda essa manifestação porque Deus queria revelar. A revelação da consciência. Sabe quando
nós vamos pecar, aí tem alguém lá no nossa consciência, está errado, está errado, está errado. O estado moral da humanidade, saber o que é certo e o que é errado. Através do Espírito Santo de quem? De Deus. Se revela ao homem, à humanidade, através da consciência. A revelação que Deus se manifestou também foi para os israelitas. A história. O Deus que manifestou na história. E a revelação nas Escrituras. Homens que foram inspirados por Deus, que tiveram notoriedade de escrever o livro, a Bíblia, para que pudesse perpassar para mim e para você sobre a manifestação de Deus, o Deus revelado. A revelação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que se manifestou através do Filho. E nisso entendemos que Deus agora mostrando os seus atributos, essencial ou natural de Deus. O Deus cognoscível, difícil de compreender. Um Deus infinito, isento de qualquer limitação. Deus infinito, ele está isento de qualquer limitação. Temos o limite, eu e você somos limitados, mas o nosso Deus, ele é ilimitado. Um Deus dentro da sua autoexistência, não tem princípio nem fim. E os três ones de Deus, falando dos seus atributos. E olhando para finalizar, os atributos relacional ou de compartilhamento, revelando essa grandeza de Deus. Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é sábio, Deus é bom, Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Irmãos, essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, dentro de uma preocupação de como partilhar aos meus irmãos, de como levar a mensagem de uma forma reverente e humilde, para que não venhamos criar comichão em nossos ouvidos, que nós não venhamos a voltar às fábulas. Pessoas que criam mitos, mas o que eu estou falando aqui hoje é mostrando para você que o nosso Deus, ele é grande. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, para a gente finalizar através desse hino. De mostrar para você, às vezes eu fico em casa e Deus me ajuda. Sem o Senhor eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Olha só, se não é Deus, o que uma gripe pode fazer com a gente? Derruba. Deus tem segurado em nossas mãos, fica tranquilo. Olha só, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espante. Agora um Deus nessa sua plenitude, completude, Ele está contigo. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus é maravilhoso. Eu vou pedir humildemente para que vocês se coloquem de pé. Eu quero que vocês adorem esse louvor. Aleluias. Digo que Ele é. Quão grande é o nosso Deus. Levante as suas mãos e adore. Quão grande é o meu Deus. Você pode adorar? Cantarei quão grande é o meu
e todos hão de ver quão grande. Adore mais uma vez e diga quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Levante a sua voz o mais alto e diga quão grande. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que nós enfrentamos lutas, dificuldades, às vezes alguns problemas grandes, mas nenhum deles maior do que o nosso Deus. Nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem a profundidade, nem a altura, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nós sabemos que há tempestades, há lutas, há dificuldades, mas nós estamos aqui nessa noite unidos em uma só fé, na presença de um Deus grande que foi pregado aqui nessa noite, na presença de um Deus poderoso. Talvez você entrou aqui com várias dificuldades,
algumas internas, algumas externas, outras preocupações. Mas eu quero convidar você nessa noite a lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, porque esse Deus grande é quem tem cuidado de você. Esse Deus grande é quem tem cuidado da sua casa. Esse Deus grande é quem tem cuidado da sua família. Não há nada maior do que o nosso Deus, meus irmãos. E nós estamos aqui unidos, tem os pastores aqui. Eu gostaria de convidar você a sair aí do seu lugar e se colocar aqui na frente, que nós estaremos aqui intercedendo pela sua vida e pela sua família. E creia que ainda que você possa estar enfrentando uma luta terrível, talvez a pior da sua vida, mas ela não é maior do que o Deus que você veio adorar aqui nesta noite. Grande é o nosso Deus. Amém? Então, enquanto os irmãos estiverem aqui adorando, que grande é o nosso Deus, nós estaremos aqui intercedendo a este Deus grande, para que Ele abençoe a sua vida e te dê a vitória. Amém, meus irmãos? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu
levante a sua voz e adore, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Você pode aplaudir e glorificar a esse Deus, aleluia. Irmãos, vamos agradecer a Deus por este culto, por esta palavra, pelo Senhor nos dar a oportunidade de servir a um Deus tão grande, tão poderoso, tão perfeito em glória, maior do que os ventos que passamos, maior do que as dores que enfrentamos, maior do que as dificuldades que passamos no nosso dia a dia. Esse é o Deus que nós servimos. Vá embora para sua casa hoje sabendo que você não serve qualquer Deus, que você serve o Criador de todas as coisas, que você serve aquele que conhece cada detalhe da sua vida, conhece cada detalhe da sua família, sabe tudo que você precisa. Portanto, descanse o seu coração nesse Deus. Amém, meus queridos irmãos? Vamos agradecer a Ele. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua grandeza. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Agradece aí pela cura, irmãos. Obrigado pela cura. Obrigado pela restauração, Senhor, das famílias aqui presentes. Obrigado pela cura da Sandy, que está lá no hospital. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que nos consola. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcança. Obrigado pelos nossos familiares, que nós já cremos e olhamos pelos olhos da fé, eles sendo alcançados pela Tua graça, eles sendo perdoados, o nome deles escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, pelos nossos entes queridos que estão, Senhor, hospitalizados, que nós já estamos aqui crendo no milagre, já estamos aqui crendo na vitória, na cura. Obrigado pelas portas de emprego que o Senhor abriu aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pelos processos ganhos que os irmãos, Senhor, depositaram e entregaram nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela restauração dos lares. Nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é grande, o Senhor é maior do que as adversidades, o Senhor é maior do que as circunstâncias. E obrigado, Senhor, por nos ensinar a descansar o nosso coração e repousar no Senhor
crendo que o Senhor é maior do que todas as coisas. Dê uma noite abençoada para os meus irmãos de sono, de descanso, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar cada coração e cada sentimento aqui no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcançou. Nos dê, Pai, paz no caminho de volta para o lar, em segurança, e que o Senhor esteja sobre nós e em nós, aonde nós estivermos, que nós possamos revelar a tua glória, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. É no nome do Senhor que oramos e te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado. Que a graça do Filho amado Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos reunidos aqui nesta noite e com todos os nossos irmãos em toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, tudo eu posso, e todos juntos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus, e dá um abraço.